Olá, tudo bem? Vocês acabaram de finalizar a sua aula sobre inventários de gás de efeito estufa. E muitos de vocês devem estar se perguntando o quão complexo é fazer um inventário dentro do seu município, por questões de complexidade e também por ser um instrumento que poderia ser custoso. Porém, nós temos aqui na América Latina casos exitosos de cidades que fizeram seus inventários por meio de capacitações como essas que vocês estão fazendo, à distância. Para isso, eu gostaria de convidar a Iris do ICLEI para contar um pouco mais dessas experiências das cidades de João Pessoa, Londrina e Rosário, na Argentina, falando um pouco dos benefícios e também dos principais desafios que foram a realização desse inventário. Muito obrigada, Andréa. É um prazer compartilhar com vocês essa experiência dessas 3 cidades que conseguiram efetivamente internalizar, o processo de elaboração do inventário. Foram 3 cidades que receberam apoio do ICLEI em diferentes períodos. Primeiramente, Londrina, acho que foi a primeira cidade que conseguiu, de forma exitosa mesmo, internalizar esse processo. Lá, em 2015, com uma capacitação do ICLEI, eles iniciaram o processo de elaboração do inventário. E a partir de uma técnica que estava bastante empolgada com essa temática, então a gente observou isso também, que sempre que tem uma pessoa que está engajada com a agenda, isso facilita esse processo de internalização. E a partir da capacitação do ICLEI, eles começaram a fazer o passo a passo, a etapa de coleta de dados, que a gente observou que foi a etapa mais complicada e mais complexa. Eles sempre mandaram ofícios pela prefeitura, alguns eles tiveram respostas, outros não. Eles tiveram bastante dificuldade quando falava sobre a obtenção de dados para o setor de indústrias, porque aí não tinha uma resposta direta, que são indústrias privadas, mas em relação a dados públicos eles tiveram uma boa receptividade. E aí eles conseguiram internalizar esse processo a partir de uma ferramenta que o ICLEI disponibilizava. Então, eles fizeram um inventário, nós apoiamos, e eles agora, atualmente, acho que até uma boa notícia, eles estão numa segunda etapa, eles estão fazendo uma atualização do inventário para um período posterior. Acho que inicialmente eles trabalharam com o ano base de 2013 e agora eles estão evoluindo para 2014. E para o município, qual que foi o principal benefício da realização de um inventário interno? É isso, que você mencionou. Você consegue alocar os próprios técnicos, então isso demanda tempo, obviamente, o que na conjuntura pública isso é complicado, Os técnicos estão bastante atarefados, mas eles conseguiram internalizar esse processo sem custos adicionais e atualmente eles conseguem reproduzir a metodologia, eles entendem sobre a concepção de um processo de elaboração de inventário, então eles conseguiram internalizar, e eu acho que uma coisa muito legal é que eles também serviram como exemplo para outras cidades. Eles conseguiram compartilhar essas experiências e também serviram como modelo para outras cidades, que no caso foi João Pessoa, que eles tinham uma conexão bem direta. Aí João Pessoa, eles iniciaram o processo lá em 2016, 2017, Eles até reportam os dados climáticos para o CDP desde 2017. Então, é uma cidade que está bem engajada nessa temática. É uma cidade costeira, então, obviamente, tem que ter esse olhar, E eles também internalizaram a partir de uma ferramenta que o ICLEI disponibilizava e eles conseguiram reproduzir e replicar a metodologia GPC e até atualmente, assim, para mim é uma das técnicas que mais entende sobre a metodologia GPC. Às vezes até tenho vontade de ligar lá, pergunto se eu tenho alguma dúvida, para tirar algumas dúvidas com a Carol. E também a gente tem Rosário, que também é um case muito legal, porque eles também estão nessa etapa de verificação e atualização do inventário. Eles começaram o inventário, eles têm um inventário de ano base para 2015, também numa abordagem que a gente chama de BASIC, que fala sobre o setor de energia, transportes e resíduos, que são as principais fontes de emissão quando a gente pensa em cidades. E eles conseguiram internalizar. Acho que Rosário é uma cidade que está bem avançada nessa temática, Eles trabalham, tem grupo de trabalho, eles estão implementando ações de mitigação. Então, eles queriam dar esse viés e dar visibilidade para as ações de mitigação que eles já estão implementando. E como você consegue agregar valor? É inventariando, falando, olha, essa ação tem o potencial de abater X emissões. Então, o inventário vai agregar valor para as ações que a cidade está implementando. Aí, atualmente, acho que um case acaba sendo até um pouco mais interessante nesse sentido, porque a cidade não só atualizou o inventário, eles também internalizaram, conseguiram entender e se apropriar da metodologia GPC de uma forma muito significativa, que eles até fizeram uma ferramenta própria para a cidade. Então, isso é muito legal. Assim, eles pegaram os fatores de emissão da Argentina, já
já compilaram e eles têm um Excel próprio para a cidade de Rosário e eles atualmente também estão passando por um processo de revisão, essa atualização do inventário. Mas eles também avançaram no sentido de fazer um plano de ação, que seria essa segunda etapa, né, depois do inventário. Então eles já estão começando nessa etapa aí de elaboração de um plano de ação e estabelecer estratégias de mitigação. Bacana. Isso a gente pode ver que qualquer município, não, Iris, pode estar fazendo seus inventários a partir, logicamente, de seus próprios funcionários, né, não tendo que contratar uma empresa de fora para fazer isso. Isso é muito menos custoso, né, Iris? E como vocês viram no que a Iris falou, acho que o maior desafio dos municípios realmente é a coleta desses dados. Mas como principal benefício é realmente a internalização desse conhecimento dentro da própria prefeitura. Então, aí com esse conhecimento que a prefeitura adquire, né, fazendo seus próprios inventários, ela vai poder atualizar suas emissões, né, seu inventário a cada ano. Iris, como que o ICLEI pode apoiar os municípios para realizar os seus inventários? Como foi feito por essas cidades, esses 3 exemplos de cidades que você mencionou? Agora, em 2019, no primeiro semestre de 2019, o ICLEI vai oferecer às suas cidades associadas mais uma capacitação à distância para a elaboração de inventários. Então, nessa oficina, você também vai ter um contato com essas cidades que já tiveram esses cases bem-sucedidos, para também ter essa interação, acho que é muito produtiva. E no segundo semestre, a gente também pretende lançar uma oficina para a elaboração de planos de ação. Então, fiquem ligados na comunicação do ICLEI, do CDP, que a gente vai disponibilizar e maiores informações ainda no decorrer do próximo mês. Obrigada, Iris, por compartilhar esses casos exitosos dessas 3 cidades, e eu tenho certeza que esses casos vão inspirar novos municípios a também realizarem seus inventários. Muito obrigada a todos, fiquem ligados aí na nossa plataforma que a gente está sempre trazendo novidades.